Santo Espírito de Deus, nós queremos mais do Senhor. Entregamos a nossa adoração nessa noite. Que o Senhor Jesus tenha aperfeiçoado o cântico, o louvor de cada um, porque o nosso louvor é fruto dos lábios que confessam teu nome. Pai, agora move-se no nosso meio pela tua palavra. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Que o Senhor possa inundar esse lugar. Nós queremos receber do Senhor. Pai, não deixa eu dizer uma palavra que seja de homem, mas que todas elas venham do teu Espírito. Fala, Senhor, se move, alcança aqueles que estão pela internet, milhares e milhares de pessoas que hoje e esses dias ouvirão essa palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai agora pedir ao Espírito Santo que habita em você, que em nome de Jesus traga mais nessa noite, pela palavra do Senhor, pela manifestação do seu poder. Você pode cantar sem regência? E aí? Por tua presença aqui, que renovará os nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Tota. Tem uma coisa dos pensamentos de Deus que são maravilhosos. Tem coisas lindas, tem promessas, tem futuro. Mas às vezes nós estamos como que impedidos de conhecer e usufruir dos pensamentos de Deus, porque existe um muro. O Espírito Santo me deu a ideia desse muro. E o muro, eu posso pregar sobre um muro a partir de vários ângulos, usando até textos diferentes. Mas o muro que veio no meu coração é um muro de um impedimento, aonde eu não posso ver. Esse muro está construído dentro da minha cabeça, da sua cabeça. Esse muro, como que tomando as nossas competências cognitivas, racionais e até de memória, impede que eu veja os pensamentos de Deus, e que eu veja esses pensamentos de forma concreta pela fé. Eu queria ler para você um versículo da Bíblia, que está no livro de Josué capítulo 6. Se o pessoal da técnica conseguir colocar, é um versículo só. É o versículo de número 20. Esse versículo eu vou obviamente explicar o contexto, mas ele é um versículo muito forte do momento crucial dessa história, no momento importantíssimo que se dá na terra de Jericó. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. E ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu.
Preste atenção no que o pastor introduziu e no que eu estou lendo. O forte grito que foi dado pelo povo, o muro caiu, e cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Capítulo 6, versículo 20, é apenas um versículo da queda de Jericó. Quem conhece a Bíblia e é mais antigo na igreja já cantou muitos cânticos desde a sua juventude sobre as muralhas de Jericó. Se você não conhece nenhum hino sobre as muralhas de Jericó, pastor Clóvis estará de plantão essa semana, pode ajudar você. Ele tem uma coletânea de cânticos sobre Jericó, ele muito bom nisso. História que está aqui no capítulo 6 de Josué, tem 1600 anos antes de Cristo, significa que nós estamos há 3.620 anos mais ou menos, quando essa história aconteceu. Mas vejam que Deus apresenta ao povo os seus pensamentos. O que Deus pensava, o que Deus queria, o que Deus desejava para o seu povo. Depois de 40 anos que eles ficaram peregrinando ao terem saído do Egito, 400 e tantos anos lá no Egito, 40 anos peregrinando, e agora chegou o momento de Deus dar a eles um refrigério. Eu quero dizer para você que tem sempre um momento na vida que Deus nos traz refrigério. E toda vez que Deus tem um projeto, Deus apresenta o projeto. Deus vai dizendo do projeto, Deus vai contando, Deus vai falando. Deus vai apresentando, e Ele apresentou o projeto que Ele tinha para Israel depois daqueles 40 anos. E o pensamento de Deus, queria que você voltasse uma folha da sua Bíblia, está exatamente no capítulo 5, capítulo 6. Por exemplo, olha o versículo 2 do capítulo 6, que diz assim: o Senhor disse a Josué: saiba que entregarei nas suas mãos Jericó, seu rei, seus homens de guerra. Olha agora para o versículo de número 5. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. O projeto, o pensamento de Deus para aquele povo estava claro. Mas o que Deus tinha na mente, eles ainda não podiam materializar, eles não conseguiam ver. O que é que eles viam? Eles viam um muro. Eles só conseguiam enxergar um muro. E deixa eu dizer uma coisa para você: quando nós estamos vendo alguma coisa diante de nós, os nossos olhos são tão importantes, mas tão importantes. Eles são responsáveis por captar o estímulo externo e formar a imagem na mente. São frações de segundos. E às vezes aquilo que nós vemos não é exatamente o que Deus está mostrando, ou o que Deus está falando, ou o que Deus quer. Eles só conseguiam ver o muro. Como é que eu posso fazer, ou como que eu posso motivar uma pessoa a crer em Deus, a tomar posse dos pensamentos de Deus, a trazer a mente escrava a Cristo, confiar em Cristo, se eu estou vendo apenas muros
Deixa eu dizer outra coisa importante aqui. Os pensamentos de Deus para a vida de uma pessoa são exatamente pensamentos de conquista, pensamentos de expansão, pensamentos da graça. Você que veio ouvir a palavra do Senhor, ou está em casa na internet, ou você que nos ouve pelo rádio, eu quero declarar nessa noite pela palavra de Deus, que o Senhor tem para a tua vida pensamentos de expansão, pensamentos ricos, pensamentos de conquista para a tua vida e para a tua casa, em nome de Jesus. Esses eram os pensamentos de Deus para Israel. Esses são pensamentos para você, mas pode ser que você não consiga ver, por causa das tuas limitações, dos teus obstáculos e por causa desse muro. E o muro que eles estavam vendo era uma muralha fortificada tremenda. Deixa eu dar aqui algumas características desta muralha, que estimava-se que era uma muralha de 40 mil metros quadrados, ou que ela ocupava essa área. Toda cidade fortificada para sua proteção, aquela época, 3.600 anos atrás, era cercada por uma grande muralha. Uma cidade sem um muro era uma cidade considerada absolutamente vulnerável aos inimigos. Era uma cidade sem segurança. Por isso que quando Hanani, irmão de Neemias, chega até ele na Babilônia, e ele pergunta: como vai o nosso povo e a nossa gente? Hanani diz assim: Neemias, o nosso povo está em opróbrio, está em miséria. E ele faz duas observações: os muros da cidade foram derrubados, e as portas da cidade foram queimadas pelo fogo. Tem dois problemas aqui, tem duas questões que Hanani marca para Neemias e o faz chorar. A primeira é que a muralha de Jerusalém tinha ruído, tinha caído, isto é, Jerusalém perdera a segurança. Jerusalém estava vulnerável, destruída completamente, seus muros no chão e as portas queimadas. As portas eram a honra, eram portas de bronze, de ferro, lindíssimas, que falavam da riqueza, mas falavam da honra de uma cidade. Se as portas foram derrubadas, é porque aquela cidade havia perdido a sua honra. Nesse momento, nós não temos aqui, e é muito interessante, guerreiros. Josué não formou um exército de guerreiros, mas era um exército de gente cansada, de gente que tinha peregrinado 40 anos, gente sem arma, gente sem armamento adequado. Vejam, e que diante deles só tinha muro, uma muralha tremenda, e eles ainda tinham que fazer uma substituição de pensamento. O que é que você pensaria se você estivesse diante das muralhas de Jericó? Você pensaria o que eles pensaram: atrás das muralhas existem guerreiros treinados, homens fortes, preparados, e nós somos um povo que peregrina 40 anos, não temos exército, não temos armas, não temos escudos, não temos lanças, não temos capacidade para enfrentar esse exército que está do outro lado do muro. As paredes de Jericó eram tão largas, tão grossas, que tinham casas em cima das paredes, dos muros. Uma das moradoras dos muros, ou em cima do muro de Jericó, chamava-se Raabe. A casa de Raabe, geralmente eram casas dos pobres, ela ficava em cima da muralha.
Isso para dizer a você a grandeza, a vastidão, a força da muralha de uma cidade. Do lado de cá um povo fraco, carente, sem arma. Do lado de lá, guerreiros fortemente armados e uma muralha no meio. O pensamento de Deus é pensamento de vitória, é pensamento de conquista, mas havia um muro na frente. E é isso que eu vim aqui, em nome de Deus, dizer para você. Não importa o tamanho dos muros que os teus olhos veem agora, o Senhor vai derrubar esses muros. Nossas limitações são grandes, nós não temos forças. Quem de nós tem força contra o inimigo? Se não for o Senhor, se não for a força do Senhor, o poder do Espírito Santo do Senhor, se nós não clamarmos todo dia, se nós não trancarmos no quarto, se nós não formos para o joelho, se nós não abrirmos a palavra, se nós não suplicarmos os céus, qual é a força que eu tenho, qual é a força que você tem? Nós não temos forças contra as muralhas grandes diante da nossa vida, nem contra os inimigos, mas o Senhor nos fortalece, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, Ele é o socorro presente na hora da angústia. Louvado seja o nome do Senhor. E é quando eu não posso ver nada que entra a fé. Eu estava pregando em Curitiba no outro dia, eu estava dizendo isso para a igreja. Eu virei para o pastor e disse: meu amigo, eu não entendo nada de fé. Se vocês entendem sobre a fé, a gente é tão menino no conhecimento, no entendimento do que é a fé. A gente aprende algumas coisas. Eu não sei se você é um especialista em fé. Se você for um especialista em fé, se você teve uma palavra de discernimento e você sabe muito de fé, por favor, marca um gabinete comigo para eu aprender com você. Porque se há uma coisa difícil de entender e de aprender na Bíblia, é o que é fé, como é que se exercita a fé, como é que se aumenta a fé. Porque eu vou dizer uma coisa para os irmãos: a fé é exatamente o oposto daquilo que eu vejo. E a carta aos Hebreus vai dizer que a fé é um fundamento daquilo que eu não vejo. Nesse momento em que eles estão diante das muralhas de Jericó, sem competência, sem armamento, sem escudo, sem lança, eles só podiam acreditar nos pensamentos de Deus, de que aquela cidade seria deles, de que aquela cidade fazia parte da promessa da terra prometida, que o Senhor começaria a dominar Canaã pelo sul, entregando a eles a Jericó. Eles só podiam acreditar nisso pela fé. É só a fé, o firme fundamento daquilo que a gente não vê. Portanto, olha para o pastor, que eu quero falar uma outra coisa para você importante. Eu não sei qual o tamanho do muro que está diante de você, impedindo você de ver, mas peça a Deus: Senhor, encha-me de fé, me dê uma confiança, e que esta fé rasgue os meus olhos, e que eu possa enxergar através do muro, e que eu possa ver pela fé a promessa do Senhor, que está do outro lado, a graça do Senhor, a bênção do Senhor, aquilo que o Senhor tem para mim, a conquista, o tesouro, as misericórdias do Senhor, aquilo que o Senhor tem para mim, atrás da muralha, me faz enxergar pela fé. Nosso coração, às vezes, é tomado por esse muro e a gente não vê. Eu fiquei pensando quais os nomes que eu daria ao muro. E aí pensei assim: não, pode ter um nome só. Não, não tem um nome só, tem mais nomes. Que esses muros que nós construímos, que não deixa a gente ver os pensamentos de Deus de maneira concreta, a promessa de maneira concreta, a bênção de maneira concreta. Como, por exemplo, os nossos pecados. É o primeiro nome que eu posso dar a esse muro. Os nossos pecados, é a Bíblia que diz, fazem separação entre nós e Ele.
Não adianta você querer lutar contra isso, isso é princípio espiritual. Se você está vivendo uma vida de pecado, ou melhor, em pecado, se você não está lutando, porque pecar, todos nós pecamos, mas esquisito é uma pessoa que conhece a Deus e não luta contra o pecado, e não entra na guerra contra o pecado, e não pede ao Espírito Santo para ajudá-lo a vencer o pecado. A questão é essa: nós não podemos nos conformar com o pecado, não podemos tomar a forma do pecado, não podemos aceitar o pecado, não podemos adquirir o pecado, comprar o pecado, tomar o pecado como senhor do coração. Não, nós temos que expulsar o pecado, nós temos que brigar com o pecado, e nós temos que pedir um segredo a Deus revelado por Ele na sua palavra, que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifique de todo pecado. E para de dizer uma coisa: o meu pecado. Você não tem pecado nenhum, meu irmão. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, e tudo que vier estranho a você, tudo que vier estranho, você vai entregar ao Senhor e dizer: pela fé, o sangue do Cordeiro vai me purificar e me libertar de todo pecado. Eu não sou, Romanos 6, eu não sou mais escravo do pecado, os meus membros não estão mais a serviço do pecado, mas eu e os meus membros estamos a serviço de Deus. Minha boca não está mais a serviço do pecado, minhas mãos não estão a serviço do pecado, meus pés não estão a serviço do pecado, minha mente não está a serviço do pecado, mas nós estamos ao serviço de Deus. Então não é teu pecado de estimação, nada disso. O pecado é longe de nós. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, e Ele nos libertou da escravidão do pecado. Acredite nisso. Mas quando nós não fazemos isso, os pecados que nós temos começam a se transformar em muralhas, para que a gente não veja a promessa de Deus lá na frente. O inimigo trabalha para tirar semente. Isso é uma coisa forte, porque hoje à noite, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo aqui uma semeadura. Pelo poder do Evangelho, a pregação do Evangelho é uma semeadura. Sementes do Evangelho estão sendo espalhadas pelo Espírito Santo aqui nessa noite. Está caindo em terra boa, eu tenho certeza disso, mas a Bíblia diz: tomem cuidado, porque às vezes 25% da semente germina. O inimigo trabalha de toda maneira, as distrações deste mundo, os problemas desta vida, e Satanás quer roubar de você essa semente. Isso que Deus está te entregando agora, essa palavra que está fortalecendo você, essa palavra que está motivando você, esta palavra que está abençoando você, o inimigo vai querer roubar lá fora, ou até agora aqui dentro. Mas que você não deixe, e que você agora possa orar e dizer: Senhor, que essa semente da Tua palavra germine no meu coração. Eu vou dar um tempo para que você possa orar agora. Ora, a pregação não acabou não, mas ora aí, pede a Deus: Senhor, que essa palavra germine no meu coração. Senhor, eu não dou autoridade a Satanás de roubar essa semente, Senhor, mas que ela cresça, que ela germine, que ela crie raízes profundas dentro de mim, e que ela possa frutificar dentro de mim. Senhor, em nome de Jesus, que a boa semente possa trazer frutos à minha vida, em nome do Senhor. E todo o povo de Deus diz: amém. O muro da incredulidade, o muro dos pecados, o inimigo, são essas coisas que vão nos impedindo de ver a configuração, a materialização da promessa de Deus. Segundo e último ponto: como é que Deus foi trabalhar a cabeça desses israelitas fracos? Como é que Deus fez, Deus criativo, como é que eu posso trabalhar essa gente fraca, desarmada, essa gente que tem uma muralha na frente, a cabeça deles influenciada pelo que eles estão vendo? Eles estão vendo uma muralha tremenda, tem casas em cima da muralha. Como é que Deus vai trabalhar a mente dos israelitas? E o processo que Deus faz aqui é único. E é esse processo que o Espírito Santo usou, que eu espero que essa noite o Espírito Santo use de novo. Deus dá uma ordem para Josué, diz assim: olha, você vai pegar os soldados, eu não sei nem se aquilo podia ser chamado de soldado, mas você vai pegar os soldados do nosso povo,
e vocês vão rodear a cidade uma vez durante 6 dias. Você imagina, durante 6 dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, durante 6 dias, os soldados vão dar uma volta em torno da muralha. Eu imagino que 2 coisas podiam acontecer: podia piorar o medo, porque eles, cada vez que rodeavam a muralha, eles viam a grandeza da muralha, as casas em cima da muralha, e provavelmente escutavam a tropa que já estava se preparando do lado de lá, mas não era assim que Deus estava trabalhando. Cada vez que eles rodeavam aquela muralha, era um trabalho do Espírito Santo. Cada dia o Espírito Santo trabalhava, cada momento que eles rodeavam, o Espírito Santo trabalhava, para que eles pudessem assimilar a vitória, assimilar a obra de Deus, assimilar a promessa de Deus, assimilar o que Deus tinha para eles. Fantástica estratégia. Estima-se que levava 30 minutos no mínimo para que aquela muralha fosse rodeada. No 7º dia, olha o que Deus fez. No 7º dia vocês não vão dar uma volta só. No 7º dia vocês vão dar 7 voltas. 7 voltas. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 3 horas e meia. Se uma volta durava 30 minutos, 3 horas e meia, eles ficaram naquele sol, naquele deserto, dando volta. E agora não era uma volta só, eram 7 voltas em torno da cidade, e o Espírito Santo trabalhando neles, e o Espírito Santo mostrando, e o Espírito Santo encorajando. Se vocês pensam que quando Deus manda a gente cansa, não é nada disso. Quando Deus manda, Ele fortalece. Quando Deus manda, Ele abençoa. Quando Deus manda, Ele abre porta. Quando Deus manda, Ele abre visão. Quando Deus manda, Ele fortalece os músculos. Quando Deus manda, Ele abençoa o corpo. Quando Deus manda, Ele abençoa a alma. Quando Deus manda, as coisas são boas. Que Deus é bom. Cada vez que eles rodeavam a cidade, Deus estava trabalhando neles. E agora, Deus fez assim. Transmitam ao pastor Ricardo essa mensagem. Na 7ª volta, do 7º dia, peguem 7 sacerdotes. 7 sacerdotes. E os sacerdotes vão tocar a trombeta enquanto estão rodeando. Mas quando chegar na 7ª volta, o toque da trombeta será longo. E quando o toque da trombeta for forte e longo, vocês vão gritar. E quando vocês forem gritar, eu vou agir. Quem trabalha com som, com estudo da engenharia, sonotécnica, o som intenso pode quebrar objetos, se os objetos vibrarem na mesma frequência do som. Deus é tremendo. Ele fez as leis, Ele usa. Por isso Ele manda gritar. Eu vou usar a reverberação do som. Eu vou usar o som. Eu vou usar o que eu criei. Eu vou usar a voz de vocês. Eu vou usar o timbre de cada soldado. Vocês vão gritar e vai reverberar de uma maneira que o muro de Jericó vai ruir. E nunca na história de uma guerra, uma fortaleza foi conquistada desse jeito. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, talvez frustre você. O que derrubou o muro não foi o som. O que derrubou o muro foi a mão de Deus. Aquilo era apenas o que eles tinham que fazer. Vamos fazer um exercício? Fique em pé. Quem trabalha com a voz está fora do exercício. Ok? Quem trabalha com a voz está fora do exercício para não chegar rouco no trabalho.
Tem locutor de rádio aqui. Silvio está por aí? Silvio não pode gritar, você não pode. Marcos Inácio não pode gritar. Por que a gente está de pé? Porque os musicistas dizem assim, quando a gente fica de pé, a gente estica a fronte, né? o diafragma, e aí nós falamos melhor, nós colocamos a voz numa impostação mais adequada, ok? Então, o Tuta vai tocar trombeta, você é o 7º sacerdote, era um 7, você vai ficar lá, porque desse negócio tem som de trombeta, tem, tu vai arrumar, ué, tu tem 5 minutos para arrumar, não, 5 segundos para arrumar o som da trombeta. Agora eu quero que você visualize a cena daquele povo. Vocês imaginam o lado de dentro? Quando o atalaia era o soldado de cima do muro, ele ficou olhando e viu que estavam aqueles fracos judeus dando volta em torno do muro, e disseram aos soldados lá de dentro: olha, os caras estão aqui fora, mas não tem nada, não tem arma, não tem escudo, não tem espada, não tem lança, eles estão igual loucos, eles estão rodeando. 2º dia de sol eles voltaram, 3º dia eles voltaram, 4º dia, 5º dia, 6º dia, e no 7º dia eles ficaram loucos de vez. Eles estão dando mais voltas agora, e eu não sei o que eles vão fazer. E ao som do 7º sacerdote, quando a trombeta soou longo, eles começaram a gritar. Você sabia o que significava aquele grito? Era o grito da vitória. Eles estavam soltando a esperança, eles estavam materializando os pensamentos de Deus, eles estavam vendo pela fé, eles estavam acreditando, e agora eles colocam, eles verbalizam, eles falam gritando, eles expõem que eles estavam confiando em Deus, eles começam a ter certeza da vitória, eles começam a ter certeza de vencer Jericó, de vencer aqueles muros, de vencer aqueles soldados com as lanças, com os escudos, e quando eles gritam, é Deus que está trabalhando neles, e eles dizendo com aquele grito: eu confio no Senhor. Aquele grito significava isso: eu confio no Senhor, nós vamos vencer, o Senhor vai agir, as promessas de Deus vão se cumprir, Ele vai fazer no nosso meio, Ele vai encher de graça e vai derrubar essa muralha. E quando eles gritaram pela fé, foi o grito da fé, as muralhas foram ao chão. Então vamos ouvir o tom longo da trombeta, e eu queria que com toda a força que você tivesse, no tom da sua voz, você desse um grito prolongado aí agora. Vou lá, 1, 2, 3. Forte, 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 bota pra fora, forte, grita, 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 toda a tua força, grita, 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 aleluia, o muro foi pro chão. Pode sentar. Deu um calor danado. Cara, tá pegando fogo. Você que está na menopausa explodiu aí, né? Tá um calor danado. Esse negócio funciona. Esse negócio deu uma motivação neles, uma certeza. Olha que Deus criativo, olha como Deus trabalha. Deus rasgou o muro, Deus rasgou a mente deles, e muito mais do que o muro, eles começaram a ver a promessa, a bênção do Senhor. E foi Deus que derrubou o muro, não foi a voz que derrubou o muro, não foi o som que derrubou o muro, foi a mão do Senhor. Glorifique ao Senhor. Porque se fosse a voz deles, eles achariam que eles eram responsáveis por aquela vitória. Não, nada disso, besteira. A vitória é do Senhor. Declara comigo: a vitória é do Senhor. Deus vai rasgar os teus muros, Deus vai fazer você ver a promessa. Deus tem conquistas para você, tem coisa boa lá do outro lado. Esse muro que Satanás levantou, que os pecados levantaram, ele vai cair hoje, não é amanhã, não é no culto de domingo que vem, é no culto de hoje. Essa palavra é para o culto de hoje, essa palavra é de agora. O Senhor vai fazer agora, o Senhor não vai deixar para depois. Ele te trouxe aqui hoje, é porque o negócio é para beber hoje. O vinho é para beber agora.
E fica tranquilo que a safra não acaba, porque daqui a pouco tem mais, amanhã tem mais, terça tem mais, quarta tem mais. O Senhor vai mandar na terra seca e vai ter mais Espírito Santo, e domingo que vem tem mais, e sábado tem mais, e vai ter mais até a volta do Senhor. O Senhor tem mais. Mas tem que beber isso agora. Eu tenho certeza que pelo poder desse evangelho, não pela convicção de um pregador, pela profecia de um pregador, eu tenho certeza que pela palavra do evangelho, muros caíram aqui hoje. Muros de pessoas que creem na palavra dele, pessoas que confiam nele, pessoas que amam a ele, pessoas que sabem das promessas dele, sabem também da sua fraqueza, que você costuma ver muros, você que tem pensamento acelerado. Você sabia que há uma questão mental, descoberta pelos médicos, pela medicina, chamado síndrome do pensamento acelerado? Esse negócio é tão desgraçado que você não consegue orar direito. A síndrome do pensamento acelerado faz com que a tua cabeça fique dia e noite numa aceleração, num descompasso louco. Mas nessa hora o Senhor vai curar, para que você veja o muro cair, e você vai se concentrar no que Deus está fazendo, trabalhando a tua fé. Quando o muro caiu, acabou o medo, porque o Deus que quebra muro vence o inimigo. O Deus que quebra muro despedaça a lança. Você vai sair daqui hoje, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, cultuando com a gente pela internet, você que está no rádio, você vai sair hoje fortalecido, motivado. Você que está no carro e buzina, glorifica a Deus. Deus está trabalhando para que esses muros da tua cabeça caiam e que você veja materializados os pensamentos de Deus, pensamentos de conquista, pensamentos de vitória, que estão por trás do muro, por trás do muro, por trás do muro. Por trás do muro tem vida. Eu falei tanto 7 aqui, né? 7º dia, 7ª rodeada, 7º sacerdote, 7º. Sabe por quê? Porque esse número dizia para os judeus assim, o Senhor dizia, eu estou presente. 7 era o número da perfeição de Deus, nos estudos matemáticos da Bíblia, e Deus falando para eles 7 vezes, 7 sacerdotes, 7 voltas. Ele está dizendo assim, vocês não estão sozinhos, vocês não estão rodeando nada sozinhos, vocês não estão lutando sozinhos, eu estou com vocês. Este 7 é a presença, é a convicção de que eu não falho, eu estou junto, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Você acredita ou não? Mas viu como é que tudo isso, eu falei isso hoje de manhã, como tudo isso é Deus trabalhando no processo, como Deus trabalha em processos. Os processos às vezes são mais longos ou mais curtos, mas são tão importantes, porque é nesse processo, das 6 voltas, das 7 voltas, é nesse processo debaixo do sol, é nesse processo que às vezes dói e faz sofrer, é nesse processo que Ele vai moldando o teu pensamento, é nesse processo que você vai ficando melhor, meu irmão, minha irmã, é nesse processo que Ele vai lapidando o teu pensamento, arrancando os pensamentos carnais e enxertando na tua cabeça os pensamentos de Deus. Chegou a tua hora, só que tem um detalhe, com ele eu vou concluir. Quem comandou aquela batalha foi Joshua, que no latim é Jesus. Quem comanda a nossa batalha é Jesus. Quem está na frente da igreja que derruba o muro é Jesus. Quem está aqui agora, tirando esse muro da tua cabeça, de dúvidas, de desconfiança, de incredulidade, é Jesus. Chegou a hora de você gritar.
Eu não sei, como eu disse hoje de manhã direito, o que é que Deus está querendo falar com você pessoalmente. Você que está aí em casa ou aqui na casa de oração, eu não sei o que é que Deus está querendo dizer, mas o que eu estou transmitindo a você é a palavra do Senhor, e o Espírito Santo vai se incumbir de falar contigo na intimidade, lá no teu interior, e vai dizer para você: eu estou derrubando esse muro. Você sabe qual é, você sabe qual é, você sabe qual é, você sabe o nome dele, e Jesus está dizendo: eu vou derrubar esse muro que está dentro de você, e vou te dar a vitória. Feche teus olhos. Jericó caiu, mas lembre-se do Senhor: eu vou entregar Jericó nas suas mãos, seus líderes e governantes. É a promessa. Deus tem promessa para você hoje. Tem alguma coisa que Ele está falando, eu não sei o que é, mas que agora só a palavra do Espírito Santo entre na tua cabeça. Só a palavra do Espírito Santo, e deixa Deus trabalhar teus pensamentos, para que os pensamentos do alto sejam enxertados, para que a graça de Deus seja enxertada. Fique em pé nesse momento em oração, só oração, só oração. Fique em pé. Se você puder e quiser, levante a sua mão, ore ao Senhor. Se você quiser usar a sua voz para verbalizar, fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor que muros vão vir ao chão, que você crê nisso. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Os intercessores e pastores podem se colocar no lugar, porque se você quiser agora que alguém ore para que o teu muro caia, para que esse muro da tua cabeça seja derrubado, para que essa seja a hora do teu grito, pastores, intercessores que estão aqui vão colocar a mão em você e vão pedir que esse muro possa cair agora. Se você quiser sair do teu lugar, pode sair, povo, pode sair, irmão, pode sair, minha irmã, casal, filho, filha, ancião, jovem, isso, pode vir, os intercessores estão aqui, venha. Eles não precisam saber de nada, mas eles vão clamar para que você tenha os muros derrubados, e para que o Espírito Santo possa colocar na tua cabeça os pensamentos de Deus. Nessa hora vai cair o muro da incredulidade, o muro da mentira. As mentiras que o diabo tem contado para você vão cair agora. Podem vir, vocês que estão aí na ponta, podem vir aqui para o meio, que tem muita gente aqui para orar por você. Isso, graças a Deus. Os pastores, intercessores estão clamando agora. Clame ao Senhor, diga: Pai, derruba esse muro de incredulidade, Senhor, esse muro de pecados que me impede de ver a tua glória, que me impede de ver a tua graça, a bondade do Senhor. Pai, eu quero ver as tuas promessas, eu quero contemplar as tuas promessas. Eu creio, Senhor, que os muros vêm no chão, creia nisso. Você que está aí na sua cadeira, ore, clame. Esse momento é de oração. Não fique olhando para o palco, não, e para ninguém. Ore, você clame pela sua vida, clame. Peça a Deus pelos seus pensamentos, que hoje os muros da tua cabeça possam ser derrubados, para que você seja enxertado dos pensamentos de Deus. Aleluia, aleluia, Senhor. Graças a Deus. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Liberta esses pensamentos das ações de Satanás, Senhor. Que essas pessoas levem os seus pensamentos cativos a Cristo. Aleluia. Graças a Deus. Igreja, clame. É a hora de oração agora, é a hora de oração. Clame. Graças a Deus.
Senhor, derruba muros nessa noite. Derruba, Senhor. Faz com que esse meu irmão, minha irmã que está em casa, você que está na internet, que o Espírito Santo invada a sua casa, o seu computador, você sinta a presença dele. Você que está no rádio, que o Senhor invada. Derruba, Senhor, os muros da minha Jericó, a Jericó que vai ser minha pela fé, a Jericó que foi promessa, a Jericó que o Senhor vai me dar. Oh meu Deus, igreja, é hora de oração. Agora é clame, clame, levante a tua voz e clama. Não para de clamar, não para de clamar a Deus. Pede pelos muros da cabeça do teu filho, os muros daquele amigo, daquela amiga, daquele cônjuge. Pede para Deus derrubar. Deus é bom. Deus é bom. Eu sei os pensamentos que tenho para vocês, pensamentos de paz, de prosperidade. É só na sétima volta, só na sétima volta, é no tempo de Deus. Não adianta dar 3, não adianta dar 4, nem 6, é na sétima volta que os muros vêm ao chão. É no sétimo, é na presença do Senhor. Ó Senhor, derruba muralhas de tanta gente que vai assistir essa pregação essa semana, de gente que está na internet agora, ouvindo pelo rádio. Às vezes não vem na primeira, na segunda ou na terceira. Oh, maravilhoso Deus. É pela fé. Espera a mudança chegar, pois o meu Deus jamais falhou. Bem forte. Tu és fiel. Tu és fiel. Descansa em tuas mãos. Minha confiança é, meu Deus, jamais falhou. Meu Deus, o nosso Deus jamais falhou, gente. Aleluia. A noite passa. Levante as suas mãos a Ele e creia. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descansa em tuas mãos. Minha
a Deus. Já viu muralha se mover? Já viu muralha se mover? Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Meu Deus fará outra Senhor, nesse momento agora, em nome de Jesus, nós te agradecemos essa noite. Ó Pai, nós temos a certeza que o Senhor operou aqui curas, transformações. O Senhor libertou gente aqui, o Senhor fez muralhas caírem da mente de muitas pessoas que não estavam crendo, mas nessa noite viram os teus pensamentos, o teu Espírito trabalhou profundamente. Louvado seja o nome do Senhor. É o Senhor que derruba muralhas, é o Senhor que faz a obra, é o Senhor que joga as pedras no chão. Oh meu Deus, recebe a nossa gratidão, recebe, Senhor, a nossa adoração. E continua com esta pessoa que está em casa, com esta pessoa que está aqui na casa de oração, no rádio, aonde estiver, que o Senhor abençoe, que o Senhor não deixe o diabo roubar essa semente, mas que essa convicção dos teus pensamentos de conquista, de vitória, permaneçam na mente e no coração dos teus filhos. Ó Deus, opera, ó Deus, continua fazendo. Nós te agradecemos em nome e pelo nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Vamos dizer de novo esse cântico. Da onde nós vamos dizer? Creia. Meu Deus fará outra vez. Caminho abriu
que esse pessoal, eu não sei, conhece, vem com Josué lutar em Jericó? Será? Será que esse pessoal mais velho ensina os mais novos? Eu não lembro da letra, porque não é do meu tempo, mas eu sei que muita gente aqui se lembra. Vem com Josué lutar. Tu lembra? Tu era nascida? Não lembra? Quem lembra? Tuninho, você lembra? Vem cá, Tuninho. Tuninho é um dos mais antigos, depois de Matusalém, nessa parte de enologia. Tuninho e depois o pastor Clóvis. Tuninho é mais antigo que o pastor Clóvis. Então preste atenção no timbre da voz do rapaz, na competência da letra. Eu não sei se ele lembra, se a memória está boa, mas ele vai, quando ele não sabe, ele diz lá, 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 mas ele vai lembrar.